tem essa banalidade que diz, sabe, nunca desista, ou quem desiste nunca ganha. Mas na verdade, John, existe um ponto inteligente para as pessoas desistirem. E eu acredito que esse ponto inteligente é se o seu sonho, se perseguir o seu sonho, começa a destruir, machucar a vida de outras pessoas, aí é hora de parar. Você e o seu sonho não têm direito para afetar negativamente a vida de outras pessoas. Então, se pela sua perseguição contínua você começa a destruir algo sobre outra pessoa, aí isso é a vida te dizendo para você fazer uma pausa ou deixar isso de lado. Então, esta era a minha lembrança constante. Eu estou machucando alguém fazendo isso, exceto a mim mesmo? Então, sempre que eu chegava num lugar que eu estava, talvez eu não deveria estar fazendo isso, talvez eu deveria finalizar a faculdade, e aí eu voltava e me trazia esse ponto. Mas eu não estou machucando ninguém, e eu ainda sou jovem, eu ainda posso me recuperar disso. E você tinha família naquela época? Bom, nos primeiros anos não, mas no meio sim. Então, a minha primeira filha nasceu e quando ela nasceu eu já estava vendo um pouco de luz naquela época. Mas eu lembro um momento de transição nos meus anos de desenvolvimento, meus anos escuros, eu chamo eles assim. E era um momento onde o medo parou de me machucar da forma que ele fazia antes. E isso veio quando eu aceitei ser talvez um mendigo naquela época. Sabe, as palavras do meu pai que ecoavam no meu ouvido, essa era a minha motivação. Que meu pai sempre dizia, olha, se você continuar assim, você quase já tá vivendo como um mendigo, tá morando em casa de amigos, em sofás, você não consegue pagar o seu próprio aluguel. Sabe como que nós chamamos isso, Oliver? Isso é um mendigo. E eu lembro de correr e falar pra ele, não sou um mendigo, eu não sou um mendigo, eu vou fazer isso funcionar porque eu não sou um mendigo. E aí teve um momento que eu tava muito mal, tava muito escuro. E aí eu tive esse pensamento. E se eu me tornar um mendigo? E se eu sim me tornar um mendigo? Realmente é o final do mundo? Ou seja, posso... Então eu prefiro ser um mendigo em Miami, por exemplo. O clima é melhor. Você acha que eu tô brincando? Mas não, eu tinha esses pensamentos. Eu não consigo nem ver Oliver como um mendigo. Não, sim, eu falei, eu vou para Miami pedindo moedas e lendo o Wall Street Journal. Então, veja, teve esse momento que eu senti que tinha tantas pessoas no mundo que faziam coisas que elas não eram boas, mas que elas ficavam felizes em fazer isso. Vejam todos os golfistas no mundo. Eles vão pro campo de golfe todo final de semana e eles fazem isso com 85 anos. E eles são horríveis, mas eles gostam. Então, naquele momento eu falei, e daí se eu não conseguir? E daí se eu não conseguir o meu sonho? Eu amo isso. Isso é o que eu sinto que eu nasci para fazer. Então, se eu tiver que ter um trabalho temporário cada 2, 3 semanas pro resto da minha vida, para continuar fazendo isso e manter o meu sonho vivo, eu vou fazer o que me dá felicidade na minha vida, não importa. E eu falava pro meu pai, pai, você fuma e você não quer fumar mais. Você sabe que fumar é ruim para você. E você fuma desde que você tem 11 anos. Então, eu vou fazer isso aqui pro resto da minha vida, não importa. Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu parei de me preocupar se eu ia conseguir ou não. E aí foi quando trompetas começaram a soar no céu. Não sei, eu comecei a ver a luz. E eu percebi que o medo era o que estava me atrapalhando bastante.
Sim, parece como um medo e também parece como... Nós escutamos isso várias vezes quando falamos com esses atletas que vão para faculdade e operam desculpa, jogam no time da faculdade e eles criam muitas expectativas e muitas coisas assim, e é uma pressão, pressão, pressão muito forte e tem um conhecimento psicológico muito bom com o que você compartilhou, achei muito legal. E eu tenho uma segunda pergunta. Você disse que você passou muito tempo, 6 anos, e falando, claro, que não tinha muita repetição, porque você tinha que ter um trabalho temporário, e aí fazia trade, depois parava e depois voltava. Então você estava testando estratégias, eu assumo. Quais foram as suas maiores influências quando você estava lendo todos esses livros na biblioteca da sua mãe? Você aprendeu estratégias de análise técnica antiga? Ou quem eram as suas influências? Bom, de um ponto de vista técnico, a única coisa que eu vi que valeu a pena foi Edwards e McGee. Então, esse foi quando eu comecei. Eu li Edwards e McGee, que era... O livro é Análise Técnica do Mercado de Ações. Foi escrito nos anos 50, é um clássico. E tinha conceitos básicos de análise técnica. Então eu comecei com e comecei a pegar estes conceitos técnicos do Edward e McGee e experimentar eles. Claro, naquela época, como eu disse, você só podia experimentar com dinheiro de verdade. Então, essa era a única coisa realmente que eu li. E aí, eu experimentei muitos indicadores técnicos, médias móveis, osciladores, estocásticos, MACD, o CCI, o RSI, todas essas coisas eu experimentei. E eu fui eu fiz uma jornada muito longa para testar tudo, para ver se tinha validade, com dinheiro de verdade, porque tudo parecia muito bom na teoria, mas poucas coisas realmente dava para aplicar com dinheiro de verdade, pouquíssimas coisas. E quando você estava estudando gráficos, coisas assim, você estudava quando você estava nos seus trabalhos temporários? Sim, mas lembra, isso foi antes da época digital. Então eu tinha um serviço que era Mansfield Charting Service, eu me inscrevi nele. E quando você comprava, você recebia um pacote grande no sábado, com 1.500 ações, gráficos de 1.500 da Bolsa de Nova York e 4.000 da Bolsa Nasdaq. Em cada página tinha 50 gráficos. Então, na sua primeira inscrição, eles te mandavam uma lupa de graça para você ver cada gráfico em detalhe. Então, eu estudava os gráficos com este serviço. Antes que existissem os gráficos digitais, realmente. Ou pelo menos que eu não conseguia, o que eu não conseguia pagar naquela época. Então, naquela época foi muito importante para mim. E depois, quando as coisas começaram a se tornar mais sofisticadas, com outras formas de tecnologia sendo disponíveis, aí nós já tínhamos começado gráficos no computador e essas coisas assim se tornaram depois muito importantes quando ficou disponível essas ferramentas. Eu diria que a minha carreira profissional realmente começou em 1986, que foi quando eu tive o meu primeiro trabalho de trading em Wall Street, em dezembro de 1986, 6 de dezembro. E aí, quando o lado profissional da minha jornada começou, e o sonho de ser um master trader. Então, eu não conto os anos escuros como o começo, era mais como anos de incubação. Como os 9 meses que o bebê fica no ventre, você não considera realmente que ele nasceu, não pela concepção, mas o nascimento. Então eu acredito que o meu nascimento realmente no mundo profissional aconteceu no final dos anos 80, sim, na metade dos anos 80. Eu comecei em 1980, 81 a fazer trading.
E em 86, 87 foi quando eu entrei no meu primeiro trabalho profissional em Wall Street, como trader.